E aí, galera, com vocês os cardeais tricolores em mais uma reunião cheia de fumacê. E hoje é o seguinte, hoje a gente vai bater um papo diferente, né? Nós vamos falar hoje sobre as seleções de cada um dos melhores jogadores do São Paulo, os 11 melhores que cada um viu e os 11 piores que cada um viu. E vamos falar dessa... Não sei nem se isso foi uma notícia que surgiu, né? Se fosse alguns torcedores do São Paulo, estaria bem preocupado com essa notícia, né? Teremos aí, quem sabe, de volta ao São Paulo para encerrar a carreira. Já vou dar minha opinião aqui, é brincadeira, hein? Luiz Fabiano, Fabigol. Por falar em Fabigol, ao meu lado aqui está ele, Fabião. Boa noite para você, Fabião. Fã do Luiz Fabiano, tudo bem, Fabião? E aí, pessoal, boa noite. Luiz Fabiano é um bom tema, né? Já começa falando agora ou vamos apresentar todo mundo primeiro? Deixa eu apresentar todo mundo. Então beleza. Embaixo do Fabião, a primeira participação do nosso Thiagão. Beleza, Thiago? Fala, Bonato. Fala todo mundo. Fala, cardeais. Vamos aí participar, falando nesses temas importantes do São Paulo aí. Além disso, ainda tem eleições, tem uma porrada de tema para falar. Vamos ver com o futuro do São Paulo, que tanto preocupa a gente. É verdade. Tem várias informações do Thiago aí, hein? Ao lado do Thiago e abaixo de mim está aqui, se não mudar, né? Mário Alemão, tudo bem, Alemão? Fala, galera, Bonatovski, cardeais, Thiagão, primeira vez aqui com nós. Tô aqui na Allianz Arena, do campeão Bayern de Munique, para fazer mais esse programa aí. Abaixo de todo mundo. Fanfarrão, né? Está lá o Luiz Teles. E aí, Teles, beleza? Boa noite. E aí, beleza aí, cardeais? Boa noite aí. Tamo junto aí, vamos falar besteira aí de novo e dar trabalho aí para quem for editar. É verdade, isso acontece muito. Para cima do Teles, nós temos ali ele, o Germanóide, o nosso fumacê. Tudo bem, Germano? E aí, beleza, cardeais? Abraço, Gustavo, Fabião, Teles, Alemão, Thiagão aí chegando na fita. Tamo aí, né? Tricolor rock and roll. Aqui em cima o quadro de Lisboa e tamo aí, né, velho? E o último a ser apresentado agora, que está aqui do meu lado, direto de Pouso Alegre, Minas Gerais. Continua pegando o bicho aí, né, Gustavão? Boa noite a todos, bem-vindo aí, Thiago. Seja bem-vindo ao grupo aí, mais um para somar. Hoje eu prometo que eu não vou falar nenhum palavrão para diminuir o nível aí de processos aí pra gente. E se o negócio for até às 11 horas da noite, eu vou dar uma pausinha ali para botar as crianças para dormir, mas eu volto com os meus times, hein? Ah, não, beleza, fica tranquilo. Fica tranquilo. Então a gente vai começar a falar, o seguinte, para quem está acompanhando a gente aí no YouTube, a gente vai começar a falar sobre essa história do Luiz Fabiano, não sei nem se isso vai acontecer, cada um vai dar a sua opinião, enfim. Depois a gente vai falar das seleções que todos viram os melhores jogadores, é uma seleção, né? Porque são jogadores de épocas diferentes, mas tem que ser jogadores que vocês viram, não vai vir com canhoteiro, né? Leônidas, aí também é sacanagem, né? Vamos falar só quem a gente viu jogar, né? E depois os piores 11 que todos viram jogar. Tenho certeza, o São Paulo já teve enormes seleções para serem formados em toda a sua história. Agora, vou falar também, gente, dá para formar seleção ruim aí para dar com pau no São Paulo, hein? Porque o que teve de jogador, principalmente nos últimos 20 anos, que teve de jogador ruim no São Paulo, não foi brincadeira. Então vamos lá. Vamos começar com o Fabião, que está aqui do meu lado esquerdo. Fabião, já que você é fã do Luiz Fabiano, agora você pode falar, discorra sobre Luiz Fabiano. Eu não sei se isso vai acontecer, mas estão falando que ele pode vir encerrar. Diz que ele está enchendo as paciências do Leco para voltar a ser jogador de São Paulo para encerrar a carreira. O que você acha, Fabião? Tava mudo aqui, peraí um pouquinho. O pessoal acho que já conhece um pouco a minha opinião sobre o Luiz Fabiano. Eu acho que ele é um puta do centroavante. Acho que tecnicamente é um dos melhores que passaram aí nos últimos 20, 30 anos pelo São Paulo. Mas é um pouco azarado e um pouco burro demais, né, velho? Briguento, encrenca, esquentadinho, né? Tem a maneira que ele saiu do São Paulo lá,
a última vez, né? Penúltima vez. Eu acho que ele é um puta do jogador que teve azar, mas acho que ele não deve voltar não, cara. Encerrou a carreira, acabou, um abraço e vai embora. Esse negócio de ficar voltando só parece que denota mais fracasso na carreira do cara, né? Parece que o cara é um fracassado. Então, acabou, aceita a aposentadoria e pendura a chuteira, né? Mas ele foi um puta de um centroavante, né, que eu vi jogar. Você falou bem, né? Ele foi um baita centroavante, né? Então, vamos lá. Tiagão, essa história do... Se você quiser falar também de alguma outra coisa, dar alguma pitadinha aí, Thiago, você fica à vontade, porque é a primeira vez que o Thiago está participando. A gente já falou de eleições, falamos das dívidas, dos jogadores que estão para ser vendidos aí à molecada. Apareceu um papo do Lisieiro hoje, que podia ir para o Milan, enfim. Se você quiser falar também, você tem um pouco mais de tempo, porque é a primeira vez que você está participando, né, Thiago? Senão você não volta nunca mais. Fala aí, Thiagão. Não, tranquilo. Não, vamos falar sobre o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano é uma péssima ideia. Isso parece mais uma plantada de empresário, né? Ou do próprio Luiz Fabiano, não sei. Mas é uma péssima ideia. Não tem mais o que fazer. Infelizmente, ele teve uma lesão aí grave na coxa, não consegue voltar, tá aí lutando faz um ano e pouco. Os últimos meses dele no Vasco já não eram compatíveis com o que o Luiz Fabiano foi na carreira. Não tem o menor cabimento ele voltar. Se voltar, é daquelas coisas que precisa ser investigada para a gente saber o que aconteceu mesmo, se não teve empresário que levou demais, ou se não é uma contrapartida de algum negócio que ficou no passado. Não faz o menor sentido o Luiz Fabiano voltar para o São Paulo agora. Infelizmente, como o Fabião falou, foi um baita centroavante, sempre jogou muito com a camisa do São Paulo. Infelizmente, contra ele pesou bastante o comportamento dele e o fato de o São Paulo sempre passar a mão na cabeça dele, porque na Europa você vê, poucas vezes ele foi expulso no Sevilha, e aqui no São Paulo ele acumulou suspensões e suspensões por conta de um comportamento que já não cabia mais. Eu lembro daquela expulsão no Pacaembu contra o Tigre no primeiro jogo da final da Sul-Americana, deixando ele de fora do jogo no Pacaembu não, lá na Argentina, deixando ele de fora do jogo do título aqui no Morumbi. Teve a expulsão contra o Arsenal de Sarandi também na Libertadores do ano seguinte. Aí sim, no Pacaembu, já não tinha que passar a mão na cabeça, e a diretoria continuou fazendo isso e permitiu que ele fosse no São Paulo um jogador que tivesse muito menos regularidade do que no Sevilha, por exemplo. Mas concordo que ele teve ótimos momentos com a camisa do São Paulo, mas já era, infelizmente não consegue jogar mais, tem que encerrar a carreira. Manda uma placa para ele lá, faz uma homenagem no jogo, como foi feita com o Valdir Pérez, como com vários outros jogadores, mas voltar não tem jeito. E você, Teles, o que você acha dessa história aí que estão falando? A gente também não sabe, né? Até o Thiago levantou a lebre aí, de repente alguém está plantando, mas falaram realmente nisso? Eu acho que é o seguinte, cara, eu sempre gostei do Luiz Fabiano pra caramba. Concordo com as opiniões aí que, é um cara hoje decadente, um cara final de carreira. A gente não sabe nem se ele vai ter condição de entrar em campo, né? Se ele vai ter condição de ter uma sequência de partidas. Só que, cara, exatamente a mesma descrição vale pro Pablo, tá ligado? A gente também não sabe se ele vai jogar porque ele tá sempre machucado. Ele também é um merda, de você não poder confiar se o cara vai poder jogar ou não. Só que o Luiz Fabiano faz gol, cara. Eu vou te falar, cara. Que fique bem claro. Eu acho que o São Paulo não deveria contratar o Luiz Fabiano, mas não sei, cara. A gente já tem lá um pereba bichado lá no clube. A gente já tem, tá ligado? Eu acho que o Luiz Fabiano seria mais barato do que o Pablo pros cofres de São Paulo. E seria tão produtivo quanto. E você, Alemão? Qual a sua opinião? Cara, assim, eu gosto demais do Luiz Fabiano, né? Sempre gostei. Inclusive, vou dar um spoiler aí que ele tá na minha seleção dos melhores que eu vi. Só que assim, cara, eu acho que o São Paulo não tá numa fase, já é uma fase duradoura
de querer fazer homenagem para jogador, sabe, de querer realizar desejo de jogador veterano só para encerrar a carreira no clube. Se o São Paulo tivesse bem, ganhando título, né, não tivesse nessa fila, beleza, vamos contratar o Luiz Fabiano aí para ele encerrar a carreira aqui. Mas como a fase não é propícia, eu não traria agora. Então, já era. E para você, Germano, essa história do Luiz Fabiano voltar para o São Paulo? Eu acho que a galera toda aí já resumiu bem aí do Luiz Fabiano, fizeram uma boa análise aí. Eu acho o seguinte, eu acho que esse contrato aí que querem fazer, pelo que eu li, é um contrato de produtividade e, segundo ele falou que ele aguenta uns 13 jogos, algo assim. Necessidade de contratar o cara, né? Eu, particularmente, acho ele um bom jogador, um matador, fazia gols inúteis, né? Mas polêmico isso. Não tem muito o que falar do Luiz Fabiano. A minha imagem que eu tenho do Luiz Fabiano é quando ele foi, antes de ir pro Sevilha, ele cantou aquela musiquinha de saída do São Paulo. Aquilo realmente eu não curti muito, não. Então, normal. Não venha pro São Paulo, só isso. Mas também é o seguinte, né? A gente tem Pablo, né, meu? Acho que ele que tem as duas pernas, ele é melhor que o Pablo, né, velho? Só com os cotoquinhos correndo assim, eu acho que ele vai fazer pelo menos um gol de cabeça. Exatamente, né, velho? Qualquer coisa lá é melhor que o Pablo. Chamar o Careca hoje é melhor que o Pablo. Essa comparação, né, que a gente faz é que é meio complicado, né, velho? Porque se a gente tivesse bons atacantes lá, a gente cagava pro Luiz Fabiano. Mas, porra, olha quem a gente tem de atacante, né, meu? Toró, Brenner, Pablo, Carneiro, porra, aí fudeu, né, velho? Aí é complicado, velho. Se colocar a nível desses caras, aí complica mesmo. E para você, Gustavo, essa história aí, que a gente nem sabe se vai rolar, claro, porque a gente também, o campeonato não voltou, a gente tem que falar algumas coisas que estão pipocando aí, a gente nem sabe se isso é verdade mesmo, mas tem que falar sobre isso, né? O que você acha? Eu também sempre eu gostei muito do Luiz Fabiano. Aquela primeira passagem dele no São Paulo foi avassaladora, né? No começo dos anos 2000, o cara fazia gol pra caralho. Apesar de só ter ganho a Rio-São Paulo lá, ele, nesses anos até ser vendido, ele jogou muito. No Sevilha ele jogou muito e eu acho que ele jogou em alto nível até meados da Copa lá de 2010, a Copa da África. Nesse período de tempo, em algum momento, capaz de ele ter sido até um dos melhores centroavantes do mundo, até na época do Sevilha lá. Depois, as outras passagens pelo São Paulo, aí foi só decepção. Eu acho o seguinte, no momento atual, o grupo está, entre aspas, fechado, equilibrado. O Diniz é um cara que faz uma psicologia legal. Já tem o reizinho lá que manda em tudo, que é o Daniel Alves. E o Luiz Fabiano, ele é um cara desagregador, né? Então, eu não quero ele agora por motivos físicos, que para mim ele é um ex-jogador, e psicológicos também, que eu acho que ele vai bagunçar o coreto lá. Então tá, então essas foram as... passando aí, ó. Posso fazer um comentário? Posso fazer um comentário? Pode. O Luiz Fabiano, ele é amigo pessoal do Daniel Alves, da época da Espanha, não? São amigos. Mas de grupo, assim, no geral. Mas será que não tem o dedo do Daniel Alves aí nessa história? Pode ser. O Luiz Fabiano, ele estava presente, né, na apresentação do Daniel Alves, né? Então... E sendo bem sincero, hein? Quando eu falo que ele não era gols inúteis que ele fez pelo São Paulo, isso não cabe na seleção, porque na Copa do Mundo, velho, ele arrebentou a boca do balão. Ele foi um dos melhores jogadores ali naquela Copa, velho. Nossa, as eliminatórias também. Meteu um puta do golaço. O temperamento dele deu, acho que o Thiago falou bem e todo mundo falou, o temperamento dele, o comportamento dele dentro de campo, né? Era complicado, velho. Era complicado. O melhor momento dele no São Paulo foi a voadora, né? Cabeça dele.
Preferia a briga do que bater o pênalti, né, velho? Esse que foi o foi, melhor Thiago? momento dele em São Paulo. O Thiago falou aí, Thiago. Não, porque aqui no São Paulo muita gente passou a mão na cabeça dele, né? Sim. Era muito paternalista a relação, como se ele estivesse fazendo um favor, às vezes, e não é uma relação profissional, e você tem que ser profissional. Ele não podia ter sido expulso na quantidade de jogos que ele foi expulso, especialmente nessa última passagem dele, de 2011 a 2014 ali, não podia. E ele fazia porque ele sabia que aqui não ia ter o mesmo rigor que tem lá na Europa. Lá na Europa, o cara, se é expulso uma vez, duas, três, te manda embora. Você Mas Olha, a torcida também tem culpa nisso, né, Thiagão? A torcida, de uma certa maneira, tem culpa, porque gosta desse tipo de jogador, né, velho? Sim. A gente tem dois casos, culpa, né? A torcida tem culpa. Em relação ao Luiz Fabiano, por exemplo, quando ele esteve para voltar aqui para o Brasil, né? O passe dele foi o valor lá da transferência de 7 milhões de euros, né? E o Corinthians ia pagar esse valor. O Corinthians foi primeiro lá falar com ele. E aí ele falou pro empresário dele que ele queria vir pro São Paulo, porque ele não queria arrumar problema para a cabeça dele. Se ele tivesse ido pro Corinthians, a cobrança ia ser diferente, as coisas iam ser diferentes. Então ele preferiu vir pro São Paulo, que pagou a mesma coisa que o Corinthians pagaria. Agora, eu transmiti muitos jogos do Luiz Fabiano. Eu cheguei a transmitir jogo dele no Porto, inclusive, mas eu transmiti muitos jogos uma história dele. dessa volta dele aí. Então você fala depois, só para Depois completar. você me deixa contar. Ele no Sevilha, o Luiz Fabiano arrebentou a boca do balão, ele e o Canutê. Sim. Ele era, e na direita era o Daniel Alves, na esquerda o Adriano. Depois os dois foram para o Barcelona, né? Mas o Luiz Fabiano, na minha opinião, ele fez muito gol no São Paulo, legal, fazia gol pra caramba, mas o time que ele jogou bola, ganhou Copa da UEFA. Ele fala. Foi exatamente o Sevilha. Foi o time que ele mais jogou bola e ele arrebentava no Sevilha. Era um cracaço de bola. E ele não era o centroavante do time, né? Era o Canutê era o centroavante. Ele jogava mais recuado. Ele jogava um pouquinho atrás. Mas lá ele tomou uma bifa do Diogo, né, velho? Lá ele não foi o jogador que ele era no São Paulo. O Diogo? Tomou um pedala do Diogo. Lembra? Lateral do Zaragoza. Argentino, né? O uruguaio que jogou. Filho do Diogo que jogou no Palmeiras. O Diogo jogava no Zaragoza. Então, Thiago, fala aí. Ele jogou no Real e depois foi pro Zaragoza. Fala aí, Thiago. Não, só para falar dessa volta do Luiz Fabiano, no dia que o São Paulo anuncia numa sexta e na sexta à noite pinga um e-mail na redação, eu trabalhava na Folha, falando que o Andrei Sanches ia dar coletiva no sábado de manhã. E sábado de manhã, dos jornalistas aqui que são do grupo, sábado de manhã num clube não tem nada, né? Não tem coletiva, não tem nada, porque é só aquele último treino lá, que geralmente é fechado, pro técnico decidir o time, mas se tiver imprensa e for aberto é só para pegar a imagem, não tem entrevista, né? E causou estranheza. O Andrés vai falar no sábado de manhã, né? Aí me mandaram para lá tal. No fundo era uma entrevista assim protocolar dele, né? Para ele, daquelas entrevistas típicas do Andrés, né? Para ele se gabar da gestão, se autoelogiar bastante e tal. E aí a gente começou a debater, eu e ele, porque ele falava que o São Paulo ia pagar muito mais do que aqueles 7 milhões de euros que o Corinthians ofereceu e que o São Paulo estava falando que estava cobrindo e que o Luiz Fabiano estava indo para o São Paulo por amor. E eu falava para ele, tá, então se você está falando isso, por que você não prova, né? E aí ele não gostou dos questionamentos, a gente começou a discutir, e aí ele, no final das contas, ele acabou virando para mim e falou assim, você tinha que ser da Folha de São Paulo mesmo, né? Faz parte da vida, né?